Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje nós vamos estudar 1 Samuel, capítulo 6. Esse texto vai trazer para nós dois assuntos. Os filisteus devolvem a arca e depois vamos ver a arca em Bet-Semes. Então diz assim, 1 Samuel 6. Havendo ficado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como a devolveremos ao seu lugar. Responderam eles: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se retirara de vós. Perguntaram os filisteus: qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? Responderam: segundo o número dos líderes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos líderes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de sobre vós, de sobre o vosso Deus e de sobre a vossa terra, porque tens um coração obstinado como os egípcios e Faraó tiveram. Porventura, depois de Deus os haver tratado tão mal, eles não os deixaram ir? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha vindo o jugo, amarrem-nas à carroça, e os seus bezerros ponde-os no curral. Tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre a carroça. Guardai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que haveis de apresentar ao Senhor como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai então, se ela subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos tocou, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias, e as ataram à carroça, e os seus bezerros prenderam no curral. Puseram a arca do Senhor sobre a carroça, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos tumores. Então as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e seguiam sempre por esse caminho, pelo mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os líderes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a colheita do trigo no vale, e levantando os seus olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, ao lado de uma grande pedra. Fenderam a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Vendo isso, os 5 líderes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. Estes são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa: por Asdod, um por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate, outro por Ecrón. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 líderes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. O Senhor, porém, feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Matou do povo 70 homens. O povo se entristeceu, porque o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. E os homens de Bet-Semes disseram: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Para quem subirá desde nós?
Então enviaram mensageiros aos habitantes de Quiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir para vós. Amém? Obrigado, Deus, tu és bom, tua misericórdia dura para sempre. Reunidos estamos, ó Deus, na casa do Senhor, e eu te agradeço por cada vida, meu Pai, que pôde estar aqui conosco nesta noite, junto conosco, estudando a palavra de Deus. Eis-nos aqui, fala conosco, é o que deseja o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Os filisteus, então, nós vimos aqui nos primeiros 12 versículos, devolvendo a arca de Deus, né? A arca do Senhor. Depois, em seguida, a partir do verso 13, vamos ver a arca em Bet-Semes, tá bom? Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo já, alguns estudos, é a arca continuando sua peregrinação. E dessa vez, a Bíblia registra que a arca ficou 7 meses com os filisteus. E então eles começaram a perguntar como nós vamos devolver a arca do Senhor. E nós já vimos que por onde a arca passou, irmãos, não foi boa coisa que aconteceu no meio do povo de Israel, né? Desculpa, no meio do povo dos filisteus. Vimos no capítulo 5, né, que em Asdod aconteceu uma cena incrível, que o rei, a imagem de escultura do deus Dagon, o deus daquele povo, amanheceu caída com a cara no chão, e depois ela amanhece com a cara e com as mãos cortadas, e o povo cheio de tumores, que na verdade tem uma outra tradução que diz que é hemorroidas. Depois ele vai para Gate, acontece a mesma coisa, e quando chega em Ecrom, o povo desespera e fala: tira daqui essa arca, porque vocês trouxeram ela para cá. Na verdade é para que Deus nos mate. Então agora o registro mostra para nós que ficou 7 meses a arca com os filisteus, na terra dos filisteus, e eles então quiseram sair com a arca, tirar a arca de lá. Agora imagine, irmão, 7 meses sabendo que Deus causou neles feridas, tumores e matou gente. Então é uma situação difícil, né, ter ali aquela situação de uma praga, né? E isso, irmãos, é de Deus. A gente está estudando esse texto, né? Porque na verdade estamos vivendo esse momento terrível da pandemia, do coronavírus, e que na verdade está assolando a humanidade com muito terror, com muito medo, com morte, e isolamento, e máscara, e álcool gel. Então é muita coisa. E agora você imagina 7 meses a arca no meio daquele povo, e Deus causando neles doença, e Deus causando nele dores, e Deus causando matança no meio deles. Então a gente traz isso para nós hoje, como é incômodo, né, irmãos? Nosso Deus, está tudo muito diferente, tudo muito mal, tudo ruim, mas não chega a ser ao ponto do que nós estamos lendo, né, que aconteceu. Então, quando eles decidem devolver a arca, eles vão indagar para os sacerdotes e para os adivinhos, ou os adivinhadores, como é que eles deveriam fazer para devolver a arca. Então eles vão orientar eles a não devolver a arca pura, vazia, só a arca, mas mandaram apresentar a Deus uma oferta, um presente que eles deveriam enviar a Deus, e era na verdade isto para ser oferta para expiação da culpa deles. Obrigado, irmão Anderson. Então a expiação da culpa que eles deveriam fazer, está logo escrito aqui embaixo. Eles deveriam fazer 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Olha bem que coisa mais incrível, tá? Lembra os irmãos aqui, que há uns domingos atrás eu falei que eu tenho perguntado a Deus: Deus, como é que as pessoas te adoravam antes da Bíblia, antes de registrar na Bíblia, como é que era? E eu cheguei a citar que na adoração na Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, Deus aceitava sacrifícios, tinha que matar animais, enfim, Deus aceitava aquele sangue derramado, e aquilo era agradável a Deus. Então era um modo muito diferente, irmão, de adorar a Deus, de agradar a Deus. Agora nós encontramos este detalhe, que os sacerdotes e os adivinhos orientam eles a não ir de mão vazia, não levar a sua arca, mas era para fazer uma coisa muito estranha, fazer de ouro 5 tumores, ou 5 hemorroidas. Então, misericórdia, já imaginou o que é a hemorroida? Fazer um desenho artístico daquilo, em ouro, na verdade, era para forjar, era para fazer uma coisa, uma arte, era coisa muito artística,
um modelo, né, um desenho de tumores, e também fazer 5 ratos de ouro que iam representar as pragas dos tumores e os ratos que estavam assolando a terra dos filisteus. Era para colocar aquilo num cofre e levar junto ao Senhor, né? Era para ser levado ao Senhor. Então é para você ver como era diferente a questão da adoração. Não tem nada a ver com o que nós sabemos que se deve adorar a Deus hoje. Hoje Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, né? Bem diferente, né? Agora, há um detalhe: deveriam colocar esses tumores, né, essas figuras de tumor e de ratos, colocá-las dentro de uma carroça, né? Na verdade um carro feito de madeira, e que deveria ser puxado esse carro por 2 vacas, né? Que tivessem tido crias, mas essas vacas nunca poderiam ter trabalhado com o jugo. Eu quero que vocês prestem bem atenção esse detalhe: pegar 2 vacas que tivessem filhos, né, bezerros, fazer uma carroça, colocar a arca junto com um baú com esses tumores em cima da carroça, prender os bezerros no curral e soltar as vacas puxando a carroça com a arca e com os tumores, as figuras de ouro. Veja bem um detalhe aqui, irmãos, olha. Na verdade, irmãos, isso aqui foi uma forma que eles tiveram de colocar ali e fazer uma prova com Deus. Porque todo mundo que é da roça aqui, ou já foi da roça, deve saber o que acontece quando uma vaca tem bezerro novo. Hein? Não é, Tijona? O Tijona sabe que é da roça. Com certeza não ia puxar esse carro, não. Quem é da roça sabe. E outro detalhe: com certeza ela não ia sair de perto dos bezerros, irmão, dos filhotes dela. Não ia nem apurretada. Isso aqui que parece oculto para nós, mas o irmão Jonas ajudou porque ele conhece na roça. O fato de ter pedido no texto, eles terem pedido para pegar uma vaca com cria, né? Aliás, 2 vacas com cria, mas na qual nunca se passou o jugo, porque se fosse uma vaca acostumada a trabalhar, ela ia ter o caminho do trabalho que ela ia conhecer. Então o fato de ser 2 vacas com cria e pegar a cria dela e colocar no curral e colocar ela para puxar a carroça, é que pela lógica ela não ia nem sair de perto do bezerro, muito menos ela ia seguir para algum lugar, ela ia ficar ali, porque o instinto materno faz com que a mãe proteja o filho e que a vaca proteja os seus filhotes. Então isso aqui foi uma prova com Deus quando eles fizeram, faz assim. E aí o versículo ainda vai dizer no versículo 9: reparai então, se ela subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, que era a cidade mais próxima, foi ele, ou seja, foi Deus quem nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi Deus que fez esse grande mal, mas isso nos aconteceu por acaso. Olha bem no versículo 9, então está explicado aqui para nós o porquê de não foi à toa. Às vezes a gente pensa assim, que bobeira, pegava. Não, não é não, querido. Primeiro, o bezerro ficou aqui e a mãe estava aqui. Põe ela para puxar a carroça, solta ela no caminho. Ela não ia sair, ela ia ficar. Então a prova era, se ir para lá, para a cidade, né, que a próxima cidade era Bet-Semes, então isso é Deus. Isso foi, o registro mostra, irmãos, que assim as vacas fizeram. Os homens fizeram daquele jeito, e as 2 vacas, diz o versículo 10, com as crias e os seus bezerros prendendo no curral. O verso 11 fala que eles fizeram assim. E o que acontece no verso 12? As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e seguiam sempre por esse mesmo caminho, andando e berrando. Por que elas andavam e berravam, a gente sabe. O filho estava cá e elas estavam indo para lá. Agora me explica, se elas andavam e berrando, irmãos, e não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda, quer dizer que elas não pararam em lugar nenhum, elas foram direto para a cidade, ficando ali então comprovado um milagre. Isso na verdade é um milagre, irmãos, é algo sobrenatural. Aqui acabamos de ver algo sobrenatural, uma prova que ficou clara. Ao invés delas ficarem com o bezerro, elas seguiram para um caminho oposto, né? Foram totalmente diferentes. Existia ali uma força grande
que estava impelindo ou conduzindo aquelas vacas para o lugar que Deus queria e não o lugar que as vacas queriam ficar, não é bem? Então isso aí explica para nós, para a gente entender, né, irmãos, o porquê. Isso não é só simbolismo, isso na verdade aqui é algo de valor espiritual. Portanto, eu quero dizer para os irmãos aí, apesar que nós somos um grupo menor hoje, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: quando você for fazer prova com Deus, não faça a prova que o diabo possa interferir e depois você vai cair no buraco pensando que Deus te conduziu. Tem que ser algo impossível assim, irmãos. O relógio parar, igual o profeta falou, né? Ou o relógio voltar, ou o sol voltar. Não estou falando para você se atrever a fazer isso com Deus, mas você tem que ser algo impossível, igual nós estamos vendo aqui. A tendência do animal é ficar aqui com a mãe. Você fala, nossa, se essa vaca for direto para lá, aí é Deus mesmo que fez. Porque se você falar assim, não, ó, se essa vaca não sair daqui, é Deus. Não, meu filho, ela não vai sair mesmo, não é? Porque o bezerro está lá, você tem que pedir algo impossível. Ou você faz assim, ou então isso é brincar com uma coisa espiritual. Então quando você for fazer um voto a Deus, quando você for uma prova com Deus, age em algo que é impossível. Quando você for fazer uma prova com Deus, faça algo impossível. Se Deus agir em cima daquilo, não tenha dúvida que é um milagre. Agora, se você faz aquela negócio, se passar um Fiat Uno ali, é de Deus. A coisa que mais nós vamos ver é Fiat Uno, né? Se passar o ônibus tal, peraí, não vai com calma. Faça algo de fato, irmãos, que Deus vá responder com poder. Aí você não vai ter dúvida. Faça votos e provas com Deus, mas faça impossível. Já ouviu dizer? Há uma piada que eles contam do rapaz que queria casar e que ele dobrou o joelho cá na frente, né, Jona? E disse que a prova foi a seguinte: a primeira mulher que entrar por aquela porta, Senhor, é a escolhida que o Senhor tem para mim. O camarada orou com fervor. Aí ele escuta aquele sapatinho, tap, debatendo. Quando ele olha para trás, dizem que era uma mulher que, misericórdia, não tinha beleza, não tinha nada que atraía. Diz que ele virou e falou: Deus, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Está vendo, querido? Umas provas bobas, né? A primeira pessoa que entrar, a primeira pessoa que sair. Não é assim. Faça algo impossível. Lembra Gideão com Alã? A prova dele foi muito, apesar que Gideão ali estava sendo covarde. Deus já tinha falado que ele ia ser vitorioso. Aquilo é covardia. Eu já falei para vocês que Gideão não demonstrou fé. Mas o que ele fez? Colocou um Alã lá fora e falou: se o senhor tiver mesmo aí nesse negócio, que o senhor mande orvalho, molha ao redor todo, mas não molha a lã. Deus fez. Depois ele inverteu: que o senhor mande orvalho, molhe a lã, mas não molhe ao redor. Deus fez. Tem que ser algo, querido, de fato extraordinário, para que você não caia, né, nas armadilhas de Deus, tá? Nas armadilhas do inimigo, porque o inimigo está aí mesmo para nos atrapalhar. A gente tem que tomar muito, muito cuidado. Isso aqui, então, fica esclarecido para os irmãos que o milagre aqui, então, ficou claro, a palavra explícito, né, quer dizer isso, ficou claro o milagre da resposta de Deus quando as vacas seguiram um caminho totalmente diferente que, pela lógica, ela deveria seguir, né, como nós vimos, tá bom? Bem, continuando, né, e já na última parte do nosso texto, a partir do versículo 13, nós vamos ver que a arca, então, segue o seu caminho, chega na cidade que Deus queria que ela chegasse, porque foi isso que aconteceu. Então, chegando na cidade de Bet-Semes, irmãos, quando eles viram ela chegando, eles se alegraram muito, muito, muito ao verem que a arca estava retornando para o seu lugar, né? O carro veio direto. Quero lembrar aos irmãos que esses nomes não têm nada a ver com o Josué, que nós vimos lá, né, atrás, que conduziu o povo de Israel até a terra prometida. Chegando lá, o que eles fazem? Fendem a madeira da carroça e oferecem as vacas em sacrifício ao Senhor. Os levitas, então, pegam a arca, descem a arca. Não aconteceu nada, porque de fato os levitas e os sacerdotes eram os únicos que podiam tocar na arca sem ter problema nenhum. Então os levitas pegam a arca e também o cofre, que estavam as obras de ouro, colocaram tudo em cima de uma pedra
E ali no mesmo dia, os homens então de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor. Foi uma festa, uma coisa muito alegre. Mas acontece um detalhe, irmãos, que a Bíblia registra para nós. Depois de apresentar os tumores, explicar o que era aquilo, representava cada uma das cidades, né, dos filisteus, quando explica tudo direitinho e coloca a arca no seu devido lugar, o versículo 19 conta que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque eles olharam para dentro da arca do Senhor e não poderia olhar para dentro da arca. E o Senhor feriu. Ali acontece um detalhe, irmãos. Os levitas, irmãos, eles tinham o dever de ter avisado que não podia olhar para dentro da arca e nem tocar na arca. Aí acontece algo misterioso. Será que os levitas não avisaram para ele, não aproxima? Ou será que os levitas ignoraram e deixaram que o povo olhasse para dentro da arca? Estranho, tá? Esse fato, porque era o papel dos levitas ensinar que não deveria eles aproximarem da arca e nem olhar para dentro. Então o Senhor matou ali, naquele instante, 70 homens, diz o texto da palavra no verso 19. E o povo então, de alegria que eles estavam, aquele júbilo que eles estavam, irmãos, eles caíram numa tristeza profunda, porque viram que Deus havia matado os homens só porque olharam para dentro da arca. E eles fazem uma pergunta aqui que eu acho muito bonita, verso 20: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Para onde então subirá a arca de nós? Olha bem, irmãos, quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Olha que coisa, então, porque eles desonraram o Senhor e olharam para dentro da arca, Deus matou eles. E aí veio um temor muito grande no meio do povo, ao ponto de eles perguntarem assim: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? Querido, eu só quero dar uma paradinha aqui, porque eu tenho batido numa tecla. Eu vou morrer batendo na tecla. Se eu morrer, vocês vão falar assim: o pastor Edgar bateu nessa tecla. Eu falo direto, irmãos, o Deus que os hinos de hoje apresentam, o Jesus que os hinos de hoje apresentam, não é o Deus e o Jesus da Bíblia. Porque eles acabaram de perguntar: quem poderia estar na presença desse Deus tão santo? Só de olhar para dentro da arca, irmãos, morreram. Se tocasse na arca, a não ser os levitas e os sacerdotes, morriam. E eles hoje me cantam um Deus que você senta no colo, que você abraça, que Ele te beija. Queridos, eu vou bater, eu vou morrer insistindo. Não é o meu Deus. Chama de você. E quando a gente fala que Deus não aceita ser chamado de você, eles ainda vêm com um argumento bobo, que o significado de você é a mesma coisa do pronome tu, teu, tua. Ele não é. Não é. No Brasil, você não chama uma autoridade de você. E Deus é autoridade. Se lá no Japão, em algum lugar, não existe uma palavra para uma autoridade, você pode chamar de você, que Deus vai aceitar. Mas na nossa linguagem brasileira, no nosso português, não se chama uma autoridade, uma grande autoridade de você. É falta de respeito. Então, o meu Deus da Bíblia é terrivelmente santo. A gente não aproxima dele de qualquer maneira. Tanto que homem nenhum viu a face de Deus e viveu. Moisés quis ver, Deus colocou ele numa fenda, de uma rocha, passou e depois tirou a mão para que Moisés visse Deus de costa. E quando ele viu, ele exaltou e glorificou o nome do Senhor. Foi a mesma coisa também com Elias. Queridos, o que eu quero dizer para você? Pode inventar o que tu quiseres. O Deus da Bíblia não é qualquer um. É por isso que o vírus está matando e continua matando. Porque o Deus dessa geração, você senta no colo dele, você beija ele, ele te beija. Ele não é Senhor, ele não é autoridade. É por isso que nós estamos confiando na nossa máscara, estamos confiando no álcool gel e no isolamento. Nós não estamos confiando em Deus. Na hora que nós confiarmos em Deus, Deus vai pôr um fim no vírus. Essa é a realidade, querido. Nós lemos na Bíblia de um Deus que abriu o mar vermelho, que fazia isso, que fazia aquilo, e agora nós precisamos dele. Mas só que a gente só conhece o Deus, você, o Deus que senta no colo, que a gente senta no colo, que abraça, que beija. E esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Esse é um Deus, homem, carnal.
Está entendendo? Porque eu acabo de mostrar para você que a arca era só um símbolo da presença de Deus. E não podia nem olhar lá para dentro que morria. Essa é a presença de Deus gloriosa e poderosa. É uma figura, né? É um símbolo da presença de Deus. Então, querido, nós devemos cultivar isso em nós. É pesado e é difícil essa teologia que de fato coloca Deus no lugar de Deus, no lugar de Senhor, e acabou. Eu quero preparar um dia de domingo um estudo aqui na igreja. Eu deixo estudo da nossa missão lá em Pedra Dourada, quando eu estava colocando o que a Bíblia diz que quem é Deus, para a gente poder ver se Deus é isso que a gente imagina. Quando a Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés dele, a terra é o estrado, é o lugar onde você apoia o pé. Que tamanho que é esse Deus? Ele tem as águas nas suas mãos, ele põe limite às águas, ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e elas respondem. E eu vou ler, na ciência mostra para nós que existe bilhões e bilhões de estrelas só numa galáxia, e são muitas galáxias que ele descobre a cada tempo. Então, queridos, não é brincadeira. Ultimamente eu vi um vídeo que é uma animação feita por um telescópio que vai aproximando mais profundo dentro da galáxia. Se vocês imaginassem a velocidade que uma estrela movimenta e a gente não vê ela, parece que ela está parada. É velocidade para arrebentar e ninguém encosta em ninguém, está tudo organizado. Então, querido, vamos ser sinceros, vamos voltar para o Deus da Bíblia. Ele é infinitamente grande e santo. Ele pode, irmãos, entrar lá no mais íntimo de nós, arrancar a doença, ele pode fazer tudo. É por isso que a Bíblia diz que ele fez o que ele fez. Só que a gente não pode querer nos aproximar desse Deus, irmãos, sem reconhecê-lo como ele é. Tá bom, queridos? Amém, igreja? Estão entendendo? É isso que é Deus. Não importa se a tua mente vai entender, não importa se você vai aceitar isso tranquilamente. É isso que é Deus. É tão grande, tão tremendo, que não vai dar para compreendê-lo com a nossa mente. A gente vai só aceitar pela fé. E quando nós encontramos coisas estrondosas e absurdas como essa acontecendo, só de olhar para a arca morreram, querido, nós temos que entender por quê. Tamanha a santidade de Deus. A gente sabe que é assim, tamanha a santidade de Deus. E aí é complicado entender como é que um Deus tão santo, tão rigoroso como esse, ainda nos ama e nos aceita e nos acolhe e tem tanta paciência como Deus. É outra característica de Deus. Deus é assim. Ele não comunga com o pecado, mas ele ama o pecador. Ele só não abre mão da sua justiça por ninguém, nem pelo homem que ele ama. Então, quando Deus tem que punir, ele pune. Se ele tiver que mandar para o inferno, ele manda. É assim que funciona Deus. Olha bem, quando Deus chamou Moisés, fez toda a bondade que fez através de Moisés, planejou e falou com Moisés que Moisés ia levar o povo até a terra prometida. E Moisés dá um deslize, e Deus vira para ele e fala: você não vai entrar na terra que eu falei que você ia entrar, só porque você não me glorificou no meio do povo de Israel. E Deus não deixou, irmãos. Moisés tentou ainda dar um jeitinho, Deus falou: sobe lá, olha a terra, porque você não vai entrar. Queridos, esse é o Deus da Bíblia. Dá para chamar esse camarada de você? Dá para querer fazer jogadinha com Deus? Dá para querer enganá-lo? Dá para querer fazer negócio com ele, chantagem? Tem crente que faz chantagem demais com Deus, gente. O Deus da Bíblia. Então, querido, não dá. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que eu conheço, é Ele que eu compartilho com vocês. Ele é tremendamente misericordioso. Tanto que a Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que Ele não nos consome. Mas, queridos, é este o Deus que eu devo buscar conhecer. É esse Deus que vai estar do meu lado quando eu precisar na hora da crise. É esse o Deus que está comigo agora na hora do Covid-19, do coronavírus. Eu estou confiado só no meu Deus. Estou usando a máscara porque é decreto na nossa cidade agora usar em certos ambientes. Não fala de igreja, mas nós vamos usar para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tirei agora para a voz sair aqui no microfone. Mas na verdade, queridos, eu não confio na máscara. Eu não confio no álcool gel. Eu confio no meu Deus. Se Deus não me guardar, eu vou pegar isso de qualquer maneira, nós vamos pegar. Então esse é o Deus Todo-Poderoso que pode pôr uma barreira ao meu redor, no seu redor e ao nosso redor, e pode impedir que esse vírus nos atinja.
Ai de nós, se o nosso Deus não estiver conosco, não vai adiantar nada. Amém, queridos? Mas é isso assim, tá, irmão? É isso que quer dizer para nós esse detalhe tão importante. Então eles viram, no versículo 20 fala, quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E logo dá um jeito, então vamos dar um jeito de levar essa arca para algum lugar. E então eles enviaram mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei e fazei-a subir para vós. Ou seja, a arca andou, meu filho, de mão em mão lá, de desespero, né? Eles pensavam, o pessoal de Bet-Semes pensou, opa, a arca agora vai ficar aqui e oferecer o sacrifício, mas um descuido, veio Deus e aí mata alguns homens, mostrando para eles. Na verdade, é para mostrar também o lugar que Deus queria, né, que a arca ficasse, tá bom? Então, irmão, nós podemos concluir o quê? Veja que essas duas primeiras expressões aqui, eu estou deixando já tem 3 estudos, porque nós podemos concluir da mesma forma. Com Deus não se brinca. A presença de Deus não é amuleto. Vocês viram que a arca de Deus ali, eles pensaram que a arca agora, o povo vai ser abençoado, que a arca estava em Bet-Semes. Deus vai e mata 70 homens só porque olharam para dentro dela. Então a presença de Deus não é amuleto não, irmãos. As coisas de Deus devem ser feitas de acordo com o que Deus quer e não de acordo com o que o homem pensa fazer. E eu termino de negrito. Somente em santidade de vida é que podemos nos aproximar do Deus Santo de Israel. Só em santidade de vida, irmãos. Só com vida santa, vida reta, na presença do Senhor, debaixo da sua graça, da sua misericórdia, cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos, irmãos, nos aproximar da presença do Senhor hoje, em espírito e em verdade. Amém? Agora, se você for notar uma coisa, que a esperança do cristianismo está no fato de que Deus um dia vai reunir lá na glória, na presença dele, na presença dos anjos, na presença de Jesus, todos os santos, todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Presta atenção, se esta é a esperança nossa, que os irmãos que já morreram antes de nós, junto conosco e junto com todos aqueles que ainda virão à existência, um dia vão se reunir na glória junto com Deus, e hoje aqui, só de olhar para a arca, os camaradas morreram, eu quero te dizer, como então deve ser a minha vida e a sua vida, para a gente poder chegar lá? É isso que é o meu papel como pastor, não é agradar ninguém, mas é falar a verdade. Não é agradar, eu não posso te agradar e falar, vem do jeito que estás, que Deus te ama. Não, não é assim. Eu estou te preparando para ir lá para cima, e lá está esse Deus, que só de olhar para a arca, já morria. Então você não vai conseguir chegar lá, porque nem dá para ir, porque lá só vai ficar quem conseguir olhar para aquele que está sentado no trono, é o Cordeiro, ao que vive para sempre. Morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai. É isso meu papel como pastor, não é encher uma igreja de gente, não é comprar sítios, não é comprar coisas, não é agradar ninguém, é só te mostrar que para chegar lá, tem que dar uma melhorada boa, né, irmão? Né, irmão Jonas? Tem que dar uma melhorada boa, porque senão não chega. Fechou, né, irmã Penha? Né, irmã Fizinha? É isso. Eu não posso agradar a igreja, eu gostaria. E eu amo aquelas mensagens, irmão, que os camaradas depois me elogiam e chegam perto de mim, pastor, falou comigo. Eu amo essas mensagens, mas isso não vai te levar para o céu. Se você não pensar que aqui nós vimos que só de olhar para a arca morreu, e a arca era um símbolo só da presença de Deus, e quem vai para o céu não vai ver, não é símbolo da presença de Deus, não vai ver, é a face do Senhor. Então eu tenho que te ajudar, eu tenho que te dar uma forcinha, não depende nada de mim, depende de você entender isso. Falou, então eu vou pôr minha barba de molho, então eu vou buscar a santificação, eu vou morrer buscando, mas eu vou buscar, é só isso. Aí você me ajuda como pastor, por quê? Porque aí eu estou cumprindo o meu papel, você está entendendo, opa, é isso mesmo. Então, irmão, lembra lá o jovem rico, né, que tinha muitos bens, e, minha alma, agora regozija-te, né, descansa, folga, porque tens muito, né, e aí o Senhor vira para ele, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens, o que vai te valer? Está vendo, querido? A mensagem hoje é sempre prosperidade, é ter coisas, mas o que isso vai te valer para o lugar que eu como pastor tenho que te conduzir? O bom pastor guia as ovelhas
para o pasto verdejante, para as águas tranquilas. O bom pastor guia as ovelhas para o céu. Então, prosperidade não vai te levar para o céu. A Bíblia já mostra para nós que isso é um troféu, uma riqueza corruptível, que se corrompe, que acaba, que fica aqui. Então, meu papel é tentar colocar isso no teu coração, na tua cabeça, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que o nosso alvo é chegar à presença do Senhor Jesus. Lembra que antes de Jesus subir, ele tomou a última ceia com os discípulos e falou com eles: olha, da agora em diante, não tomarei o fruto da vide, a não ser naquele dia, lá na glória. Querido, o que ele estava dizendo aí? Olha, gente, eu estou andando com vocês aqui, estou encerrando a carreira, vamos tomar a ceia, mas essa é a última vez que eu estou tomando a ceia com vocês. Agora a próxima vai ser vocês lá comigo na glória. É isso que ele estava dizendo. Então eu tenho aqui vários textos para te dizer que o papel meu é tentar te ajudar a entender que esse Deus é muito poder, esse Deus que mandou Jesus, né, que não desceu, mas mandou em Jesus, ele nasceu, se tornou carne, né, Deus conosco, Emanuel, e aí ele subiu, está lá agora, e está esperando a igreja, vai voltar para buscar a sua igreja um dia, não importa quando. E aí, nós vamos ter que nos apresentar diante dele. Não vai ser todo mundo, não vai ser qualquer um, mas aí a gente entra como pastor, você entra como crente para ajudar os outros. Então, quantas pessoas, irmão e irmã, você já falou essa palavra, que é preciso santificar nossa vida para morar na glória com o Senhor. Está vendo? Quantas pessoas? É nosso papel. Não é ganhar alma para nós. Não é ganhar alma que vai encher esse ambiente, mas é levar alguém para o céu. Né? Esse ministério o Senhor confiou para mim e para você. Então, quantas pessoas já chegou e falou: querido, é o seguinte, ó, depois da morte nós vamos ter que ir para algum lugar, só tem dois, céu e inferno. Inferno não precisa nem te dizer como é, mas o céu, Deus está no seu trono, Jesus à sua destra, e nós vamos ter que apresentar diante dele. Só que tem um negócio, querido, ó, diante de Deus não chega de qualquer maneira, e mostra para ele o texto. Só de olhar para um símbolo da presença de Deus, a pessoa morria. Ninguém viu Deus face a face, lá nós vamos ver. Para ir para lá tem que estar muito na linha. E aí, como é que você está? Pronto, fechou, querido. Você já pregou a palavra e já mostrou a única coisa que nós devemos fazer. Amém? Que Deus abençoe seu coração. Guarda isso. Somente em santidade de vida é que nós poderemos nos aproximar do Deus Santo de Israel. Hoje, você deve se sentir um homem, uma mulher, podre no pecado. Porque é assim que eu me sinto. Hoje, na data de hoje, na hora de hoje. Carnal, lutando contra a mente ruim, pensamento ruim, coisa ruim. Hoje, esse sou eu e deve ser você também, porque eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. Hoje, esse sou eu, esse é você. Mas nós estamos lutando para viver em santidade, porque na hora que o Senhor nos chamar, esse corpo limitado, corruptível, pecaminoso, não vai entrar no céu, mas o Espírito que Deus colocou dentro de mim e de você, vai se apresentar diante dele, e ele vai nos condenar ao céu ou ao inferno. É aí que importa, querido. Então, hoje, eu não posso nem me aproximar desse Deus todo santo, poderoso, mas eu sei que é só em santidade de vida que eu vou poder me aproximar dele, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, queridos? Então a gente vive na luta, ó, na batalha, lutando todo dia, né? Como é que fala? Lutando de muito para perder de pouco, né? E vamos embora. Agora, um homem relaxado, uma mulher relaxada, que não está nem aí para essas verdades, não pense que vai se encontrar com o Senhor Jesus, porque não vai. É aí que entra a diferença. Vou repetir, tá, irmão? Um homem relaxado, uma mulher relaxada, que não mede palavra que sai da boca, que não mede pensamento, que não mede atitude, e que acha que está aí legal, tranquilo, não pensa que vai encontrar com o Senhor, porque não te enganes, não vai. Eu gosto daquele texto que diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também ceifará. O que planta na carne, da carne colhe a corrupção. O que planta no Espírito, do Espírito ele colhe a vida eterna. Isso é o que nós costumamos dizer assim, regra, é princípio, isso não falha. Então, que eles não pensem, né, essa geração, aí eu estou falando de todos nós, né, que estamos vivos, não pensa essa geração,
que verá o Senhor na glória, vivendo tão dissolutamente, tão em pecado, tão desleixados, tão despreocupados com Deus. Ninguém importa com Deus, ninguém importa com aquilo que é santo. A gente só importa em defender nossas ideias. É aquele negócio assim, eu acho que é assim e eu vivo assim. Tem um tal de eu entendo assim e eu vivo assim. Vai queimar no inferno, porque o que eu acho, que eu entendo, não importa em nada no dia do julgamento final. Quando Deus for nos julgar, o que importa é o que está escrito aqui dentro dessa palavra. Cada um de nós vai ser julgado. E o padrão vai ser a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, vamos tirar esse negócio, porque eu entendo assim, porque eu acho assim, porque, enfim, né? Eu só até aí que a minha mente vai dar um jeito de dar um pulo, né? Levanta tu que dormes, né? E o Senhor te vivificará. Vamos caminhar e vendo. É a palavra que vale, é o que a palavra diz. Então, se a palavra diz que Deus é um Deus que nem olhar para a arca podia que morria, então esse é o Deus que eu adoro hoje. É Ele que eu vou ver um dia. É Ele que tem poder para mover as águas, mover tudo ao meu redor. É Ele. É debaixo da autoridade dEle que eu vivo. Então é submisso a Ele. Não importa o que venha dizer para mim. É esse Deus que eu adoro. Sabe? Um Deus que você pode ir na igreja de qualquer maneira. Um Deus que você pode isso, você pode aquilo. Você pode fazer o que você quiser. Sangue de Jesus tem poder. Esse não é o Deus, irmãos, que nos criou lá do pó da terra. Do pó da terra fez um homem, soprou nele o fôlego de vida. Não, esse não é o Deus que criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não. Esse não é o Deus que criou todos os seres que existem, criou todo o universo. Esse não é o ser que escolheu, esse não é o Deus que escolheu a maneira mais estranha da gente vir ao mundo. Misericórdia. Já imaginou o que é lá dentro um óvulo fecundado e o trenzinho é uma coisinha de nada e de repente cresce, sai um bebê de lá, uns menores, outros maiores, e de repente ele põe a cara para fora e dentro de um ano já está totalmente diferente, cresce, depois fica burro e começa a fazer coisa errada, não é? Mas olha que maneira mais incrível que Deus escolheu para nos formar. Então, querido, não é esse o Deus que esse povo adora. Pode estar certo, tá? Não é. É um Deus que pode tudo, um Deus que eu sou crente, mas eu posso fazer nudismo, né? Eu sou crente, mas eu posso praticar das coisas mundanas. Não, não é o Deus, esse Deus daqui, né? Não, porque esse Deus, se Deus resolver um dia, irmãos, isso aí é loucura, tá? Isso aí que eu estou falando é coisa de menino, coisa infantil. Mas se Deus um dia resolver nos nossos dias se manifestar como Ele era antes, nós estamos roubados. Só estou dando uma ideia para vocês, tá? Se Deus resolver se manifestar para nós como Ele era antes, nós estamos roubados. Imagina aí uma coisa de criança, um filminho. Uma arca que simboliza Deus e a gente querer se apresentar dia dele, igual a gente se apresenta nos cultos hoje. É isso que eu quero que você entenda. Estou querendo que você crie uma imagem de criança. É um filme meu, estou aqui com um menininho bobo de poucos anos. Sabe aquele menino que, quando você vai conversar com ele, aquela idade com o menino, você vai falar, por quê? Por quê? Por quê? É aquela idade, aquela ideia que a gente tem de criar uma imagem. Então eu queria que você imaginasse se Deus resolvesse, olha, quer saber de uma coisa? Toda a igreja hoje, eu vou me apresentar exatamente como era antes e como é que vai ser. Eu quero ver essa meninada que vem para a igreja para brincar, esses homens velhos e menino que vem do jeito que quer, de bermuda, de chapéu e não sei o que mais, e depois você está lendo a Bíblia, os camaradas estão nem aí, está jogando lá, joguinho, WhatsApp. Eu quero ver como é que ia acontecer, quantos que ia morrer num dia só, na face da terra, se Deus fizesse assim. Está imaginando, está entendendo, né, irmão? Está entendendo? Igual aqui na arca. Você fala, hoje eu vou me apresentar em toda a igreja. Deus fizesse assim. Hoje eu vou me apresentar em toda a igreja. Toda a igreja eu vou estar lá presente, em espírito. Só espírito, tá? Não tem arca, não tem nada. Mas eu vou me apresentar em toda a igreja. Só se apresentar. A gente fica dizendo que a presença de Deus é viva nesse lugar, não fica? Mentira pura. Se a presença de Deus fizer vivo, irmão, no nosso meio, como a gente fala, olha bem como é que seria. Quantos não cairiam mortos num dia só? Hã? Para e pensa. A palavra hoje está dura, não está? Mas imagine, esse negócio de presente de Deus é vivo nesse lugar. E se ele viesse mesmo? Quantos mentirosos, enganador, quantos pecadores, fingindo, enganando, está na presença dele lá, como aquela arca, já que ele se apresentou. Quero que você imagine, irmão, essa turma que Deus é você, Senhor. Já imaginou o primeiro chamar de você, o que ia acontecer? Sim, querido, eu quero que você tenha essa
capacidade de imaginar, para você ver. Quantos de nós veio de igreja, ia ser fulminado na hora? Ah, pastor, mas isso não acontece no Novo Testamento, não. Abra a tua Bíblia lá e depois lê a história de Ananias e Safira, isso não acontece no Novo Testamento. Ali não tinha arca, não. Mas o apóstolo Pedro explicou para eles: não mentiste aos homens, mentiste a quem? Ao Espírito de Deus. E pum, morreu. Aí veio a mulher dele e mentiu, pum. Querido, eu creio que Deus há de se manifestar sim no meio da igreja, mas Deus não se manifesta para não morrer muito malandro e muita malandra, querido. Começar pelos púlpitos, tá? Não penso que eu estou me colocando e nos colocando como os melhores, não. Irmão, começar pelos púlpitos. Quanto malandro e malandra vai morrer nos púlpitos, irmão? Hoje eu resolvi passar nos canais da televisão um pouquinho, e o que eu vi, eu falei: Jesus, eu preciso assistir isso mais. E semeia 1000, semeia 500, semeia 100. Querido, vai morrer tudo se Deus se fizer presente. Vamos tomar cuidado, porque eu creio que Deus vai se fazer presente na face da terra. Amém, irmão? Vai se fazer na face da terra, mas Ele não fez ainda por quê? Senão morre nós todo mundo. Vai sobrar um pouquinho de nada. Então Ele não quer esse vexame. Eu sei que Deus, a gente tem que ter esse pensamento: Deus é muito bom, Ele está me dando uma chance, está te dando outra. E vai nos dar mais algum tempo ainda. Mas na hora que o Deus Todo-Poderoso se manifestar na terra, não vai ter desculpa de Covid, não vai ter desculpa de nada, irmão. Vai começar a fulminar a gente igual foi Ananias e Safira. Então Deus está nos dando um tempo de reconhecê-lo de fato como Deus, parar com esse negócio: tu és Senhor e eu temo o Senhor, tenho medo da tua face, Deus, eu não posso olhar para a tua face, porque o Senhor é tremendo, é poderoso, por Cristo Jesus é que eu estou aqui. É assim que funciona, irmão, é assim que deve ser nosso entendimento. Então a gente ora por reavivamento, a gente ora por 300 coisas, isso tudo vai acontecer no dia que a gente estiver preparado, no dia que a gente entender que reavivamento não é grito, reavivamento não é pulo, reavivamento não é falar em blá 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 de língua, que nem língua é imitação, não é nada disso, irmão. Reavivamento é esse reconhecimento do Deus da Bíblia e a gente cair de joelho diante dele, de vergonha, de medo do que ele possa fazer. Isso que é reavivamento. Aí pronto, acabou, nós vamos ganhar almas até sem pregar. Nós vamos passar assim, as pessoas vão cair de joelho, porque vai ver Deus em nós, de tanto temor e de reconhecimento, né, irmãos? Mas agora, eu estou na igreja, mas eu saio daqui, eu mato as pessoas com a minha língua, com fofoca, com mentira, com engano. Misericórdia, se Deus fizer presente, nós vamos morrer todo mundo. As prefeituras não estão aí furando buraco para enterrar gente à torta e à direita? Se acontecer um evento desse, irmãos, de Deus de fato se apresentar, eu vou me apresentar na terra, querido, não vai ter lugar, não vai ter buraco para colocar. Deus vai ter que fender a terra, abrir, igual foi nos tempos de Moisés, para poder as pessoas não ficarem fedendo para o urubu comer. Porque de fato, querido, esse é o Deus da Bíblia. Amém, queridos? Um Deus tremendo, um Deus justo, um Deus poderoso. Eu queria até que você fosse embora e esquecesse do Deus que pode curar, que pode te dar coisa, e pensasse nesse Deus terrível, terrivelmente santo, que se Ele resolver se apresentar para mim e para você, nós vamos ficar fulminados. Então vamos pensar nesse Deus, sabe? Esquecer de Covid, esquecer de coisas, e vamos pensar: será que eu estou pronto mesmo para uma experiência com o nosso Deus? Não é? Será que eu estou pronto para uma experiência com este Deus? E eu desejo que nós aqui, um grupinho tão pequeno, né, estejamos prontos para essa experiência. Ô, irmão, se nós aqui hoje buscar essa experiência, nós vamos ganhar não só Ipatinga toda para o Senhor, nós vamos ganhar toda a terra. Se nós formos embora hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se nós 11 formos para casa e buscarmos isso, nós vamos precisar de nem abrir a boca. As almas vão sentir Deus em nós e vai cair de joelho diante do Senhor. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Que Deus abençoe o seu coração, tá? E te fortaleça e te dê uma ótima noite na presença do Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor,
O Senhor é muito bom, é misericordioso, cuida de nós e nos ajuda a cada dia a santificar a nossa vida. Não podemos nos esquecer do Deus santo e tremendo que o Senhor é. Nada, meu Pai, nada serve como desculpa para nós continuarmos vivendo uma vida relaxada na presença do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Isso é individual, isso é pessoal. Cada um de nós deve procurar santidade, vida reta, caráter, personalidade, de acordo com o padrão de Deus, não com o padrão dessa geração, Senhor. Tenha misericórdia. Peço que a igreja do Senhor na face da terra esqueça da morte física e se preocupe com a morte espiritual. Esta sim é o que pode destruir nossas almas. Portanto, peço a tua graça e a tua misericórdia, nos ajuda, nos leva em paz e nos conduza em vitória. É o que eu te peço, Senhor, agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.